Então hoje nós vamos entrar num assunto um pouco mais complexo, né? Espero que vocês tenham paciência. Nós vamos fazer uma pré-associação da mediunidade com a apometria, com as técnicas apométricas. E para isso é necessário a gente estudar. É necessário que a gente observe algumas coisas além do que a gente imagina. E muitas coisas a gente já tem um pouco de conhecimento. A gente só vai estar fazendo uma associação. O espiritismo sempre ele surge para algumas pessoas no sensacionalismo, né? Nas manifestações dos espíritos, né? Foi assim que surgiu. E através dessas manifestações, então Kardec se interessou em estudar, se interessou em buscar o conhecimento dessas manifestações. Hoje, a gente um pouco mais além, muitos de nós ainda estudando, compreendendo, aprendendo, nós temos algumas dificuldades ainda para entender um pouco tudo isso. Tá? Então, assim, de tudo que já foi dito, quanto à mediunidade, quanto ao espiritismo, nós vamos começar a associar algo a mais, né? Então, bastante de vocês, ou alguns ainda não observaram, não ouviram falar sobre a física quântica, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos estudar mesmo hoje. Então, vocês tenham paciência. Muitos vão rever alguns aspectos do que eu vou estar falando hoje aqui. Outros talvez seja pela primeira vez. Mas é só para a gente dar um link no que a gente vai trabalhar, no que a gente vai focar quanto à apometria, para compreender ela, para não ficar só nesse sensacionalismo, nesses aspectos simplesmente de acontecimento, tá? De manifestações. Então vamos lá. Então nós vamos começar a buscar algumas coisas, alguns aspectos dentro do Livro dos Espíritos, para começar a compreender onde é que Kardec já colocava algo do que a gente vai estudar. Então, nesse capítulo 1, que ele fala de Deus. Então, ele fala assim, né? Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Então, os Espíritos respondem para ele, num axioma que aplicais às vossas ciências. E aí o que vem a ser esse axioma, né? Para alguns que não conhecem. Então, na lógica tradicional, o termo, né, um axioma ou postulado é uma sentença ou proposição que não é provada ou demonstrada e é considerada como óbvia, como um consenso inicial necessário para a construção ou aceitação de uma teoria. Ou seja, sabe-se que existe, mas não tenho como provar. Dentro de mim algo diz que é assim, né? Não tem provas ainda, mas algo compreende-se que assim tem que ser. E a partir desse conhecimento, tira-se algumas conclusões ou forma-se outras opiniões, né? Então, vários desses axiomas surgiram no desenvolvimento do ser humano, no sentido de aprimoramento do conhecimento, e a partir dessas manifestações, né, desse óbvio, construiu-se teoremas, né, e outras coisas mais. Tá? Então, não é perdido esse assunto. Eu falo assim, ó, não é efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que é a obra do homem e a vossa razão responderá. Então, a gente entende isso, tem uma noção disso. Então, isso é como se fosse um axioma, não tem que provar isso para a gente. Para crer-se em Deus, basta se lance olhar sobre as obras da criação. A gente fica encantado muitas vezes com algumas coisas que a gente observa, principalmente na natureza. E a gente pensa, assim, só Deus mesmo para construir tudo isso, para trazer essas manifestações tão bonitas para nós, né, que muitas vezes nos fazem bem. Opa, estou voltando aqui. O universo existe, tá? Então ele tem uma causa, e essa causa é Deus, né? Não é à toa que ele foi construído e para quê e para quem. A gente tem uma noção disso também. Então, duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. E não é assim, tá? Algumas pessoas ainda
né, que não consegue enxergar isso, tem dificuldade de compreensão na vida, né, e algumas outras situações. Mas a gente compreende a presença de Deus em tudo. Então, em todas as manifestações, em todos os acontecimentos, em tudo que envolve o nosso viver, existe a presença dele como uma manifestação maior. Ainda no livro dos Espíritos, no capítulo 2, os elementos gerais do universo. Assim, ó, conhecimento do princípio das coisas. Kardec pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Aí os Espíritos respondem para ele: não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Por quê? Não temos compreensão ainda desse tudo, mas estamos buscando essa compreensão, né? Aos poucos nos é dado, né, para alguns, devido aos processos já reencarnatórios e de obtenção de conhecimento, de busca desse conhecimento, isso vai se chegando a alguns pontos. É o que está acontecendo conosco, né? Nós estamos buscando um conhecimento, não para entender o tudo, mas muitas das coisas que nos cercam e que vão facilitar a nossa vida. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Então ele fala assim: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Então nós, como vivemos no mundo material, denso, né, com outras preocupações ainda, a gente tem esse véu cobrindo os nossos olhos, né, as nossas sensações. Então, conforme, né, à medida que a gente vai melhorando, esse véu vai se desacortinando. A gente observa isso para as várias coisas da nossa vida. Desde a compreensão, né, de um estudo matemático, linguístico, científico, a gente vai observando que conforme a gente estuda, conforme a gente compreende, a gente vai encontrando razões para tudo. Tá? Então ele fala assim, ó, mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que a gente ainda não possui. Então também, a cada momento, a gente vai adquirindo isso ao longo da nossa jornada, né? Como eu já disse, a gente vai aos poucos obtendo. E a gente vem observando que o mundo hoje evoluiu muito nesse sentido científico, né? E aos poucos vem buscando uma evolução espiritual, para que cada um de nós a gente se encontre e comece a compreender essas coisas. Então a gente vê uma primeira manifestação desse desenvolvimento, né? A gente fala muito disso, das crianças que nascem com algo a mais, desses espíritos chegando no planeta com um conhecimento mais ampliado, para conseguir trabalhar com o que se tem hoje. Então a gente vê, principalmente na área tecnológica, um avanço enorme. E a gente vê espíritos já preparados para isso, né? De onde que nasceu tudo isso? Da criação de Deus, mas através do conhecimento desses espíritos que estão vindo e trazendo isso para nós. Tá? E nós estamos nos beneficiando disso. Tá? Nas nossas próximas reencarnações, possivelmente encontraremos um mundo diferente, né? Mais evoluído. Então teremos que continuar no plano espiritual os estudos e o conhecimento para que a gente possa retornar no mesmo espaço e adquirir e absorver tudo isso para que a gente cresça, evolua, né? Então a gente sempre vai buscar tirar essa cortina, tirar esse véu que atrapalha esse entendimento. E não adianta, é o estudo, né? É a boa vontade de cada um de nós buscar entender. Tá? A gente fugir um pouco dessa zona de conforto que a gente tem e começar a ler, a compreender as coisas que chegam até nós. Tá? Para a gente também tirar as nossas próprias conclusões através da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, ainda do conhecimento dos princípios das coisas. Então, assim, ó, não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? O Kardec pergunta aos espíritos. Ele fala, a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então, por isso que temos etapas, né? Etapas que vão sendo cumpridas, muitas vezes não são cumpridas, mas são dadas a nós, porque a gente pode estar atrasado e a gente tem que seguir à frente. Então, Deus também está no nosso comando, né? No sentido de trazer o que é necessário. Ainda
no conhecimento do princípio das coisas. Tá? Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos, ou seja, além daquilo que ele acha que tem que ser, do que ele sente, né? Então ele fala assim, ó, sim, tá? Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dada a aprender, né? Ainda, mas que estimule o homem a buscar esse aprendizado. Porque muitas vezes a gente pode estar atrasado, ou tem coisas que são necessárias, que vão interpor a nossa vida, o nosso dia a dia, para que a gente melhore. Tá? Então muitas coisas estão surgindo nesse sentido. E é isso que nós estamos estudando. Quando, no Livro dos Espíritos, fala-se de espírito e matéria, tá? Kardec pergunta assim, na pergunta 21, a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele num dado momento? Então, os Espíritos respondem, só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo, ou seja, sempre trabalhando, sempre melhorando e fazendo as coisas para nós, né? Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso o momento que seja? Não, né? A gente vê a todo momento, em todas as áreas, né, vamos pensar só no planeta Terra, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, com as suas manifestações. Então a gente observa que a gente tem vida, né? E essa vida, ela é ativada através do Espírito de Deus, dessa energia maior, que comanda tudo, né? Que põe tudo ao trabalho, ao desenvolvimento. Ainda, ele fala assim, ó, define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Né? O que se tinha de conhecimento na época, através da ciência, né? Do que se pesquisava. É assim mesmo? Os Espíritos respondem, do vosso ponto de vista, elas o são, né? Até o entendimento que se tinha nesse momento, é assim mesmo. Né? Porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que ignorais. Então hoje a gente sabe que isso é uma verdade. Tá? Até esse momento, algumas coisas ainda estavam em ebulição, surgindo. E muitos desses espíritos que estavam encarnados desenvolvendo esses conhecimentos, muitos estavam nesse processo de inquisição, né, que estava acontecendo, sendo queimados, isolados, jogados, né, porque não era assim o conhecimento da época e tinha uma coisa punitiva. Então, eles colocam, falam assim, ó, até esse momento é isso que vocês sabem, mas tem coisas além. Ou seja, hoje a gente sabe que surgiu conhecimentos a mais. Pode ser, por exemplo, tão etérea, ou seja, como um vapor, como um éter, e sutil, leve, né? Que nenhuma impressão vos cause aos sentidos, que a gente nem perceba, nem sinta que está próximo. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Então, até esse momento, né, de conhecimento, a gente entendia algo denso, palpável, coisa que a gente conseguia ver, pegar e sentir. Além disso, não. Então, é onde ele vem provando a existência dos espíritos, a presença dessa matéria mais sutil, mais leve, menos densa, que se manifestavam nas coisas que estavam acontecendo naquela época. Das mesas girantes, das comunicações que aconteciam. Que definição podeis dar da matéria? Ele fala assim, ó, a matéria é o laço que prende o espírito e o instrumento de que esse se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua função. Então ele traz esse conhecimento mostrando que nós, seres encarnados, seres materiais, estamos presentes nesse mundo e o espírito, né, que se manifestava naquele momento estava fora dessa matéria.
e que nós que estávamos encarnados e ativos tínhamos o nosso espírito se manifestando nessa matéria, esse instrumento, esse corpo, né? Fazendo as funções, né, que a gente tinha. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, né? Então já que ele vai tirando as conclusões e vai questionando. Ele fala assim, sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas, né? Além do espírito e da matéria, Deus. Como eu falei anteriormente, sem Ele, essas manifestações não existiriam. Então a gente entende, começa a entender que tinha uma energia a mais, além, que era a peça motriz, né? O motor, a pilha. Deus, espírito e matéria, constitui o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Então é o que a gente reconhece hoje, né? Deus, espírito e matéria, que são essa tríade, né, que compõe o ser humano, ou o ser vivo. Então ele coloca assim, ó, mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal. Então algo a mais foi colocado agora. Então tem o espírito desencarnado, tem o espírito na carne, encarnado, e agora um elemento a mais, esse fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, como o espírito está, né, atuando no ambiente menos denso, numa matéria que a gente viu mais etérea, mais sutil, para que ele se manifeste numa matéria mais densa, o nosso corpo, é necessário então esse fluido universal, que vai fazer o intercâmbio, o meio de comunicação entre nós, seres espirituais, e a matéria para exercer uma atividade aqui reencarnados. Então, embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo com elemento material, ele se distingue deste por propriedades pessoais. Então, aqui ele está querendo falar o quê? Que esse fluido universal também é uma matéria, do modo que ele colocou anteriormente, menos densa, mais sutil, tá? E ele vai distinguir disso, né, desses outros elementos por propriedades. Então a gente começa a compreender que o espírito tem uma propriedade, a matéria tem outra propriedade e esse fluido universal outra propriedade. E a gente começa a observar que se interpõe por afinidade esses três elementos para compor o ser, né? E na tríade, como uma manifestação maior, a presença de Deus, sempre. Continuando, né, na questão anterior. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Né? Então, se tudo fosse matéria, tudo teria que ser matéria. Né? Então, não tem por que não entender que isso é um fluido mais sutil, né? Uma matéria menos densa. No sentido de você apalpar. Então está colocado entre o espírito, né, a matéria. É fluido como a matéria é matéria. E suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com que esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Então, muito ainda desde essa época, teria que se descobrir, a se estudar, para conseguir compreender todas essas manifestações. Ainda hoje estamos estudando, tentando compreender como que isso tudo se manifesta. Então é aonde entra, deixa eu só puxar um pouco antes, aonde entra esses estudos da física quântica, né? Começando a entender essa matéria, esses estados aos quais ela se apresenta, aos quais ela se manifesta. Aí isso tudo está sendo estudado. Ainda não chegamos a uma definição final, mas possivelmente, conforme a gente viu anteriormente, aos poucos Deus está descortinando isso para nós. E com a nossa percepção e com a nossa boa vontade, a gente vai conseguindo então andar adiante para compreender melhor o que está acontecendo. Então esse fluido universal, ou fluido primitivo, ou também chamado de elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria
estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, é ele quem, vamos falar assim, ó, amarra o espírito à matéria. Quem dá, então, um padrão vibracional adequado para que o espírito se manifeste nesse planeta, atuando, né, no seu processo de regeneração, de desenvolvimento. Então, a gente começa a entender que essas manifestações elas vão além do nosso conhecimento, um pouco a mais. Então, a gente começa a compreender através de outros estudos que já foram apresentados, né, através de outras bibliografias, esses axiomas que a gente viu anteriormente. Né? A gente ouve, é dito, né? A gente tem noções e começam a ser aceitas. Porque assim o é, né? Assim nos é dado e a gente começa a compreender um pouco disso tudo, dessas manifestações. Então a gente compreende, né, o espírito, né, como um vapor mais etéreo, uma energia maior, o corpo material mais denso, né, que compõe as células, os órgãos e os sistemas orgânicos para poder permanecer nesse planeta, e o perispírito, que vai fazer o meio de comunicação entre essa manifestação, para fazer esse daqui agir. Né? Quando se perde, né, você tem então o desencarne, o desenlace, o corpo fica, e esse perispírito com o espírito, que é uma matéria mais sutil, então ele encontra uma outra dimensão, um outro plano, que a gente conhece como plano espiritual. Tá? Então a gente pode falar que esse fluido universal compõe esse perispírito. É uma matéria diferenciada dessa, para compor os três juntos. Então Allan Kardec ele fala assim, né, o homem é um espírito encarnado em um corpo material, a gente já sabe. O perispírito é o corpo semimaterial, que une o espírito ao corpo material. Então, a gente tem essas três uniões de manifestações diferentes. E o espiritismo, né, a doutrina espírita, nos seus tratamentos, nos seus processos de cirurgia, né, no seu conhecimento, atua nessas manifestações. E hoje a gente entende que muitas dessas manifestações que o corpo acaba recebendo em função das más influências, né, desses ambientes diferentes. Tá? Ainda falando de espírito e matéria, fala assim, ó, esse fluido, será o que designamos pelo nome de eletricidade? Kardec pergunta para eles, né? É algo elétrico, então? Que dá vida, né? Porque se entendia de dar vida às coisas materiais, a eletricidade quando surge. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, não só essa eletricidade. Hoje a gente define a eletricidade, as cargas elétricas, com combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, o que se pode considerar independente. Então, novamente, a gente vem falar de matéria, né, de sutileza dessa matéria, de composição dessa matéria, formando outros tipos de matéria, como fluidos, né, elétricos, magnéticos, que atuam na nossa matéria mais densa, no nosso perispírito e no nosso espírito. Então, somos seres espirituais, né, vivendo num corpo material mais denso, tá? Que serve simplesmente como apoio ao nosso desenvolvimento. Por quê? A nossa manifestação ainda é densa. Nós não encontramos ainda a sutileza dessa matéria mais leve, mais fluida, que pode se manifestar mais amplamente falando assim. Então, quando nos desencarnamos, a gente sabe que esse conhecimento todo se amplia, né? Todo o nosso rol de informações é ampliado. Por quê? Porque captamos mais essas informações. Então, aqui na Casa Espírita, ou os médiuns, né, mais ostensivos, mais sensíveis, conseguem captar essas energias. Então, alguns falam assim, eu sou que nem poste, né? Não capto nada. Já vem até uma analogia relacionada a isso. Poste capta energia para acender a luz,
né? Mas não é bem assim. Todos somos médiuns, todos captamos de uma forma ou outra esses fluidos, tá? Por necessidade de cada um também, né? Nos nossos processos evolutivos individuais. Aí na Gênese, fala assim, ó, há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Novamente, né, abordando esse assunto. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhes inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Ou seja, Deus, através da sua energia maior, né, consegue manifestar esses vários fluidos através das suas energias, né, o que é necessário para cada um de nós também, e nos mundos existentes. Então, aqui a gente tem lá na Gênese. Na evolução em dois mundos, lá em André Luiz. Eu coloco assim, ó, ficou pequeno esse. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Ou seja, é o que movimenta a gente. Então, isso está entre nós. Vivemos impregnados e mergulhados nesse fluido cósmico necessário. Ele fala assim, ó, na essência, toda a matéria é energia tornada visível. E que toda a energia, originalmente, é força divina, de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos, aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, ou seja, o retorno, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é seu eterno princípio. Então, na nossa vida, através das nossas manifestações, dos nossos quereres, nós conseguimos manipular essa energia também, né? Esse fluido, revertendo ele para nós e para os outros em fluidos bons, né? De boa carga energética, favorecendo o nosso desenvolvimento. Compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico, ou plasma divino, é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pela qual já se afirmou, e com toda razão, né? Fala assim, ó, que em Deus nos movemos e existimos. Ou seja, precisamos disso. As pessoas que fogem disso vivem, né, perdidos, né, mas não abandonados, porque estão banhados ainda. Então Deus não abandona ninguém, né? Nós que abandonamos Ele. E aí, em alguns momentos, nos encontramos solitários, sozinhos, com dificuldades, né, porque não estamos buscando nos banhar dessa energia maior. E precisamos, aos nossos propósitos, na nossa conduta, buscar Deus através desses fluidos, tá? Então, já Paulo de Tarso, já tem uma fala dele mostrando a necessidade de estarmos juntos a essa energia. Então, a gente tem, né, aqui Deus como elemento inteligente, tá? Formando o elemento espiritual, a essência, né? O espírito, e aí compõe o homem. Daí tem lá o elemento material, nas suas várias formas, né? O fluido cósmico universal, se dividindo em perispírito, fluido vital, matéria bruta, matéria animalizada, que forma o homem. Então, essa é a nossa composição, como ser humano hoje aqui e ser espiritual, encarnado. Então, são os vários estados da matéria que compõem o ser. E a gente sabe que esses vários estados da matéria existem. Isso é comprovado cientificamente, tá? Isso compõe o nosso ser maior. Então, Deus, Criador e Inteligência Suprema, o Espírito, como aspecto fluídico, etéreo e inteligência secundária, através da ligação com Deus, com seu fluido cósmico, que é o princípio material, né, tem o corpo material, que é a matéria bruta, constituída pelos átomos que compõem o nosso organismo. Então, isso vai além ainda do nosso saber, né? É um pouco complexo. Para a gente entender o quão longe ainda a gente está, né, dos conhecimentos de Deus.
O quanto a gente tem que buscar ainda nos aprimorar. A gente busca muito ainda outras manifestações. Nós precisamos começar a entender um pouco mais do que somos, para entender como que a gente deve agir, para que a gente não capte, por exemplo, esses fluidos mais densos que possam atrapalhar a nossa vida. Então, só uma outra imagem mostrando, né, Deus, o fluido cósmico, né, o espírito e a matéria sendo formados, né, como um único aspecto. Então, através dessas manifestações, desses fluidos, podemos nos comunicar, podemos nos interagir, né, com um mundo espiritual menos denso, ou através entre nós, mas ainda nós estamos aprendendo essas manifestações, tá? Ainda da teoria das manifestações físicas, como que as coisas se manifestam, né, no livro dos médiuns. Então ele fala assim, ó, ainda falando do fluido, né? Será o fluido universal uma emanação da divindade? Tá? Você vê que o Kardec, através dos seus estudos, ele retorna ao assunto, né? Ele busca tentar compreender e fazer a ligação de todo o conhecimento. Não. Será uma criação da divindade? Tudo é criado, exceto Deus. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal, fundamental? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Alguma relação tem ele com o fluido elétrico? De novo a pergunta, né? Cujos efeitos conhecemos? Ele fala, é o seu elemento. Ou seja, precisamos de uma força motriz, de uma eletricidade, que vem de uma energia, né, que compõe um fluido que está no universo programado por Deus. Então nós precisamos estar aptos a captar tudo isso, para podermos ser uma bomba geradora de energia para nós e para todos, né? Em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. Não temos essa capacidade ainda. Não podemos nem compreender o que está próximo a nós. Né? Compreender, além disso, a gente não iria entender. A gente só tem uma noção. No vosso mundo, onde estamos, né, ele sempre se acha mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos cerca. Novamente mostrando as várias modificações dessa matéria presente no nosso mundo. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade que foi perguntada é do fluido a que chamais fluido magnético animal. Ou seja, que manifesta os nossos movimentos, as nossas ações. Né? Que a gente tem que domesticar ele ainda. Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Ele coloca, não. Esse fluido apenas anima a matéria. A inteligência, nós estamos buscando, né, favorecer o desenvolvimento dela, através das nossas vivências, das nossas vidas, né? Compreendendo, estudando, aprendendo, né, livrando de alguns preconceitos e buscando conhecimento sempre. Pois, né, que é desse fluido que se compõe o perispírito, parece que neste ele se acha como num estado de condensação que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita? Aí os espíritos respondem para ele, até certo ponto, como dizeis, porquanto não tem todas as propriedades da matéria, é mais ou menos condensado, conforme os mundos. Então aqui ele mostra a pluralidade das existências, ou seja, outros mundos habitáveis, com outras dimensões, né, com outras associações desse fluido, dessa matéria, menos densa, né, mais sutil, aonde esses espíritos já atingiram um grau de conhecimento e não necessidade mais dessa matéria mais condensada, como a nossa. Como pode um espírito produzir um movimento de um corpo sólido? É o que eles estavam investigando na época, né? Como pode aquele copo andar, né? Aquela cestinha escrever? Combinando uma parte do fluido universal com o fluido que o médium emite, próprio àquele efeito. Então, a presença do médium, né,
que emana esse fluido e o recebe através dessa sensação, ele consegue movimentar isso. Aqui ele mostra também das nossas capacidades, né? Que ainda nós não encontramos. Alguns a encontraram, mas que não sabem usar, né? Ou a estão usando erroneamente, né? Mas que nós a temos. Então, por isso que tem muito hoje que a gente observa, lê e ouve, você tem o poder, você consegue, né? Buscando esse altruísmo, né? Isso realmente existe, mas nós temos que aprender a lidar com isso também. Pode o espírito atuar sem o concurso de um médium? Pode atuar a revelia do médium, né? Ou seja, se o médium não for doutrinado, se o médium não for educado, no sentido de aprender a lidar com essas manifestações e não deixar com que aconteça o que esse espírito queira. Quer isso dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Então, se eu manifesto uma energia mais sutil, mais leve, eu consigo então acessar níveis melhores onde espíritos melhores se encontram. Aí eu consigo auxiliar. Se eu me encontro em ambientes mais densos, né, mais pesados, eu vou me encontrar também com tipos de espíritos que vivem nesses ambientes. Aí eles vão se manifestar em mim desse mesmo modo. Então, é o que a gente sabe de elevação, né, do pensamento, das nossas vibrações. Delas aurem os espíritos, como de uma fonte, o fluido animalizado de que necessita. Então, muitos espíritos desencarnados que se encontram ainda na erraticidade, né, não compreendendo o seu desencarne, não aceitando, buscam em nós ainda, né, esses fluidos animalizados para que se manifestem os quereres que não existem mais em outro plano, ou seja, essa matéria mais densa. Assim é que o concurso de um médium, tal como entendeis, nem sempre é preciso, o que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos, porque está suscetível a isso, né? As manifestações e a compreensão do médium. Então, por isso a nossa educação, né? A necessidade de compreensão, tá? De a gente evitar deixar o concurso desses espíritos atuarem em nós, como está dito ali, a revelia. Animada, né? Atua a mesa com inteligência? Ela pensa, né? Porque ele fala assim, já que é um espírito, né? Será que essa mesa está pensando, né? Pensa tanto quanto a bengala com que fazeis um sinal inteligente. Mas a vitalidade de que se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Ou seja, é a manifestação dos médiuns próximos, né, a esses espíritos que fazem com que isso aconteça, né? Que haja essa manifestação. Então é a nossa presença. Sozinha não se manifestaria. Então ele vem mostrando que a presença nossa, né, o nosso intuito gera essa energia propulsora para isso acontecer. Fica, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito, tá? E que não tem em si mesmo capacidade de pensar nem de querer. Ou seja, nós é quem fazemos essas manifestações. Então, muitas coisas, às vezes, que acontecem em casas mediúnicas ou nas próprias casas dos médiuns, de algumas coisas se moverem, se mexerem, são manifestações nossas alimentando esses espíritos para atuarem ali e mostrar alguma coisa para a gente, né? Ou até assustar, brincar, alguma coisa do tipo. E aí, quanto mais essa manifestação se exacerba no medo, no desespero, mais isso acontece, mais energia é produzida, né? Então, por isso da nossa educação, da compreensão de que nada é fantasmagórico, né? Nada é sensacional. Somos nós, né, outros, sem a carne, né, vivenciando um mundo diferente. E nós aqui encarnados um pouco com as cortinas, né, fechando os nossos olhos. E aí, nós vamos começar a entrar nos aspectos do conhecimento científico do que a gente tem hoje a respeito da matéria, tá? Então, nós falamos até agora da existência dessa matéria, que ela pode ser dividida em vários aspectos, conforme a sua composição, e de que há um fluido maior, uma energia maior que movimenta isso. Há a existência desses espíritos, que somos nós, né?
outros que já estão desencarnados e a presença de Deus nessa manifestação. E aí os homens, né, mais aprimorados em sua época, através da recepção e da percepção de cada um, trouxe esses conhecimentos que eu vou estar falando para vocês. Para mostrar que a gente deve continuar os estudos, né, a compreensão dessas manifestações. E não aceitar isso como um dogma. É assim, e vivencie. Não, a gente tem que estudar, compreender e aprender a harmonizar tudo isso. Então vamos lá. Agora nós vamos estudar um pouco de ciência. Então, o que é matéria? Nós falamos tanto dela, né? Então tá lá, é tudo que tem massa e ocupa um espaço, seja ele qual for. Seja esse espaço material, como essa mesa, né? Seja o espaço cósmico universal, seja esse fluido que compõe. Os próprios espíritos falaram, né? Que são matérias menos densas, mais sutis. Qualquer coisa que tenha existência física ou real é matéria. Então, aqui, para quem não tem noção do espiritismo, da verdade espírita, é só o que a gente presencia. Tudo que existe no universo conhecido manifesta-se como matéria ou energia. Então já aparece um outro termo, né? A energia compondo essa matéria. A matéria pode ser, então, líquida, sólida ou gasosa. Acho que muitos lembram, né, dos estudos de ciência. Então a gente tem as várias manifestações dela. E você vê como a gente foge, a gente é muito sensacionalista, a gente esquece desses aspectos porque a gente vivencia hoje no Espiritismo. A gente busca muitas manifestações, simplesmente. Mas esquece que isso tudo é uma verdade que interpõe a nossa vida. São exemplos de matéria: papel, madeira, ar, água, pedra e os espíritos, né? Nós. Propriedades da matéria. O que define a matéria são suas propriedades, né? Que a gente acabou de ver. Existem as propriedades gerais e as propriedades específicas que compõem essa matéria. Então tem das propriedades gerais, são comuns para todo tipo de matéria e não permitem diferenciar uma da outra, né? Todas têm propriedades comuns. Por exemplo, a massa, né? O peso, a inércia, né? A elasticidade, a compressibilidade, extensão, divisibilidade, ou seja, hoje nesse mundo material, quando estuda-se matéria, né, na composição de algo, estuda-se essas propriedades, né? Mas essas propriedades existem também nos outros tipos de matéria. Somos seres espirituais, né, com uma massa, com um peso específico, com uma elasticidade, para poder transpassar algumas coisas e se comunicar. As propriedades específicas são próprias para cada tipo de matéria, né? Ali a gente vê o geral, agora específica, diferenciando umas das outras. Então podem ser classificadas em organolépticas, físicas e químicas, né? Então as organolépticas podem ser percebidas pelos órgãos dos sentidos. Olhos, nariz, língua. Então a gente sente, né, através do paladar, do cheiro, do que a gente observa, né? Não temos ainda essa propriedade específica mais aguçada para os espíritos. Alguns médios têm, né? Outros não. Então, a cor, brilho, odor, sabor. As físicas são ponto de fusão, ponto de ebulição, solidificação, liquefação, calor específico, densidade, ou seja, as características específicas de cada uma. Tá? E nós estamos estudando as mais sutis, né? Mas existem também os estudos em cima disso. Quando a gente fala em substância e mistura, né? Então, analisando a matéria qualitativamente, como qualidade, a chamamos de substância. Quais qualidades ela apresenta, né? Do que ela é composta, suas substâncias? Então, a substância possui uma composição característica, determinado, né? Um conjunto definido de propriedades. Então, ela pode ser simples, uma substância simples, formada por um só elemento químico, ou composta, vários elementos químicos a compõem. Então, exemplos de substâncias simples: o metal, ali o ouro, o mercúrio, o ferro, o zinco. Substâncias compostas: a água, com a sua molécula H2O, o açúcar, né,
Então tem várias cadeias de carbono e hidrogênio, o sal da cozinha, cloreto de sódio, né? A composição, e nós somos compostos, né? Matérias compostas de carne, né? De uma proteína, que é um aminoácido, que tem uma molécula orgânica e inorgânica, que tem um átomo, né? Somos compostos assim, como substância composta definida. Ops, acho que eu bati o dedo aqui. Então a mistura são duas ou mais substâncias agrupadas. Então podemos pegar algumas substâncias simples ou compostas e formar uma mistura, né? Onde a composição é variável e suas propriedades também. Exemplo de mistura: o sangue, que eu tenho líquido, tenho células vermelhas, células brancas, todas as substâncias que compõem, né? Os hormônios, as enzimas. O leite, né? Que a gente tem as proteínas do leite, os açúcares. O ar, né? Pelo nitrogênio, hidrogênio, hélio. A madeira, como a celulose, tá? E outras composições, o granito, a pedra, a água, né? Com açúcar. São misturas. E nós somos misturados, né? Quando a gente fala em corpo e objeto, então, analisando a matéria quantitativamente agora, tá? A chamamos de corpo. O corpo são quantidades limitadas de matéria, tá? Como, por exemplo, um bloco de gelo, uma barra de ouro. Então, agora, nós somos corpos compostos de matéria. Matéria não mais simples, mas composta, de uma mistura de várias coisas juntas, né? Olha quanto Deus, né, na sua criação, compôs tudo isso, né? Nesse universo que a gente vive tem tudo isso que a gente precisa para compor a gente. Os corpos trabalhados, né? Uma barra de ouro é um corpo, né? Pode ser transformado num anel, num brinco, num objeto específico. Fenômenos químicos e físicos. Então a gente fala assim, ó, que fenômeno é uma transformação da matéria. Pode ser química ou física. Quando a gente fala nos fenômenos químicos, que a gente conhece, é uma transformação da matéria com alteração da sua composição química, né? Nem se eu mudo o estado da água, né, nas moléculas do H2O, eu tenho um fenômeno químico com alteração na sua composição. Ou se eu adiciono algumas coisas a mais. Então a combustão de um gás, né, da madeira, quando ela pega fogo, na formação da ferrugem, né, eu tinha um ferro intacto. Através agora da ação de alguns elementos nessa matéria, eu tenho um fenômeno químico de redução do ferro e ele muda a sua composição, seus aspectos, né? A eletrólise da água, né, através da quebra de alguns elementos. E a química é a ciência que estuda os fenômenos químicos, tá? Estuda as diferentes substâncias, suas transformações, como elas interagem e a energia envolvida. Então a gente observa novamente a energia presente, né? Esse fluido cósmico universal, né? Atuando em cima de corpos materiais, né? De elementos químicos mais sutis e compondo essa matéria. Então sempre essa energia junto. O fenômeno físico é a transformação da matéria sem alteração da sua composição, né? Então, por isso que, às vezes, há os estudos dos fenômenos físicos e químicos associados, né? Um transforma e outro não. Então, por exemplo, a reflexão da luz, o reflexo dela, a solidificação da água, a ebulição do álcool etílico. Então, são fenômenos, né, específicos, conhecidos como físicos, né? E a física é a ciência que estuda os fenômenos físicos, né? Por que isso tudo acontece? Como que isso tudo acontece? Estuda as propriedades da matéria e da energia, tá? Então, só puxando um pouquinho, é onde nós vamos entrar com a física quântica, né? Onde os novos estudos estão interagindo com os estudos das propriedades da matéria e da energia que a compõe, que a faz acontecer, né? Sem que haja alteração química. E aí, então, a gente entra na física quântica, tá? Então, o que eu quis trazer até agora, para mostrar para vocês que Allan Kardec
traz através dos questionamentos dos espíritos, para os espíritos, né, as questões que ele fez, nas suas dúvidas, como era um cientista e um pesquisador nato na sua época, e tudo isso estava acontecendo, vários pesquisadores estavam trazendo um monte de conhecimento, então ele foi indagando situações, né, dos fenômenos com o que se tinha na verdade. Tinha relação? Eles foram dizendo que tinha, né? Não é só, novamente falando, das manifestações do sensacional, mas sim que existia uma característica própria que fazia tudo aquilo acontecer. Que tinha a presença de Deus como um ser maior, uma energia propulsora disso tudo, mas que também tinha algo a se saber a mais, para mostrar do que a gente é feito, do que é necessário nesse momento da reencarnação para compor esse corpo, como a gente pode mandar energia sutil para esse corpo, como que esse corpo pode trazer energia densa para nós, seres espirituais, e como a gente pode trabalhar isso, né, no sentido de aprimorar, melhorar e conduzir melhor a nossa vida. Aí ele finaliza a sua obra na parte ética, para que a gente não se perca disso tudo, na religiosidade, trazendo o Evangelho de Jesus. E a hora que começa a se estudar todas as manifestações no Evangelho de Jesus, você vê que ele trabalhou tudo isso, né? Ele usou de toda a sua força magnética, de toda a sua energia, né, ainda que materializada aqui, ele conseguia mostrar que a gente é capaz de tudo, não é isso? Tendes fé, né? A fé transporta a montanha, né? Ele chamou essa atenção para nós. E o Espiritismo vem mostrar um pouco disso tudo. É isso que eu gostaria de deixar claro, que a gente precisa estudar, a gente precisa buscar os conhecimentos necessários e não ficar no simplesmente, vai lá que você consegue, né? Lá dá certo. Mas eu preciso mudar as minhas manifestações, né, interiores, principalmente para mudar esse padrão de energia, né, para que eu sinta outras melhores. Vocês se sentem melhores vindo aqui, recebendo o passe, as energias que a gente passa para vocês, né, e que a gente recebe também. E isso muda o comportamento nosso, abre a nossa mente. E a gente tem que buscar esse crescimento, né, para cima. E não continuar na mesmice só recebendo. Então, aqui na nossa casa espírita, nos nossos estudos da apometria, junto à mediunidade, elas vão trazer possibilidades para os indivíduos que buscam os tratamentos, uma melhoria no comportamento dessa matéria mais sutil, né? Através de conhecimentos que vocês vão ver a mais, né? Que vão ser trazidos por outros apresentadores aqui. De técnicas para se usar em cima disso tudo. Então não é o fantasmagórico, não é de qualquer jeito, é algo que se conhece e que se vem conhecendo cada vez mais. Tá? Então vamos entrar um pouco aqui. Então fala assim, a física quântica, que a gente tanto ouve falar, ou também chamada teoria quântica ou mecânica quântica, são termos que indicam uma parte da física moderna que surgiu no século XX. É novo. Né? Estamos ainda começando. Por quê? Porque Deus está descortinando, né? Abrindo aos poucos os nossos olhos dessas possibilidades, de que nós vamos conseguir sozinhos, né? No sentido de que não precisamos estar nos apoiando a todo momento em alguém, mas que sozinhos temos essa capacidade de conseguir nos conduzir. Ela compreende diversos fenômenos associados aos átomos, às moléculas, às partículas subatômicas e à quantização de energia, ou seja, quanto que existe disso. Até agora nós não falamos nada diferente do que já foi dito, né? E aí, rapidinho, só como curiosidade, que eu achei interessante trazer para vocês, a gente tem alguns pensadores que começaram tudo isso, ou seja, seres que reencarnaram para começar a trazer esse conhecimento. Agora vocês imaginem esse pessoal lá atrás, a dificuldade que não tiveram para manifestar tudo isso. Então tem lá esse Max Planck, né, que é considerado o pai da física quântica. Foi ele que teve as primeiras observações. Então seu maior foco foram os estudos das radiações eletromagnéticas. Então ele quis compreender como que isso funcionava, né, como que esse eletromagnetismo existia, como que um atrai o outro ou repele o outro. O que existe? Que força é essa que existe ali?
aí nós temos o famoso Einstein, né? Ele representa um dos principais físicos teóricos da área quântica. Então, ele viu os seus colegas fazendo as práticas, as vivências, e teorizou tudo isso através dos seus conhecimentos, né? Então, ele mostra a teoria da relatividade, que é característico, né, do desenvolvimento de conhecimento dele. Então, ele enfoca conceitos de massa e energia. De novo a massa, de novo a energia, né? A matéria. O universo está em constante expansão, ou seja, em transformação. Nós estamos em transformação. Vamos olhar para trás, o tanto que a gente já nos transformou, né? O tanto que a gente já não mudou. E ele estudou o efeito fotoelétrico, né? Então, fala assim, ó, com esses experimentos, levaram a ideia da luz se comportar como uma partícula de energia chamada de fóton. Ou seja, um a mais no conhecimento. E aí começou-se a expansão desse conhecimento, entender que nós não estamos sozinhos nesse universo, né? Então, já lá atrás, outros pensadores, outros cientistas já trouxeram esses conhecimentos, mas agora começa a fundamentar melhor tudo isso, né? A teorizar. E aí ele usa até para os conhecimentos dele as leis de Newton, que é a lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica, lei da ação e reação, né? Que nada acontece à toa, né? Ou seja, tudo que age tem uma reação e toda reação tem uma ação. Então, os movimentos dos corpos, né? Somos corpos materiais, espirituais, né? E aí, com esses conhecimentos, hoje, a gente começa a descortinar um pouco, a enxergar, né, as manifestações do uso da cromoterapia, de uma energia vinda da luz, de um efeito fotoelétrico, né? Então, hoje a física quântica atinge um pouco a mais o conhecimento de Einstein, né, através dessas energias mais sutis vindas da luz. Então, por isso que nos nossos passes utilizamos as cores, né, que pelo conhecimento trazido a nós, e com os estudos que a gente vai aprimorando, a gente vai entendendo que isso se manifesta de um modo sutil, né, e benéfico para cada um, conforme a necessidade. Outro, né, esse Rutherford, contribuiu não com o avanço da física quântica, então pela radioatividade, né, descoberta dos raios alfa e beta em materiais que manifestavam esses efeitos. Identificou o núcleo e as partículas atômicas, denominadas de prótons e elétrons, bem como sua posição no átomo, ou seja, a constituição de tudo, né, de toda essa manifestação. Esse modelo corresponde ao sistema planetário até, né, que ele desenvolve, onde os elétrons se movem em órbitas elétricas, ou seja, a gente tem os sistemas planetários, onde tem, né, o Sol e todos os planetas ao redor. Ou seja, esse pessoal teve ou não teve a mãozinha de Deus na cabeça, né? E a gente tem que seguir, né, até onde a gente consegue. E o Bohr, nesse Niels Bohr, ele preenche a lacuna encontrada pelo modelo de Rutherford. Tá? Esse Rutherford anterior, ele falava assim, né? Com a aceleração das partículas atômicas, o elétron poderá perder energia e cair no núcleo. Tá? No entanto, isso não acontece. Ele observou além. Então, quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula para uma órbita maior seguinte, voltando depois à sua órbita usual. Ou seja, são os saltos quânticos que começam a acontecer, né? Que essa energia pula. Então, começa a se conhecer do que essas energias são compostas, se os corpos são, né, conduzidos através de energia, como isso tudo se manifesta. A gente começa a entender como, por exemplo, um passe mediúnico, que é uma transportadora de energia para o indivíduo, consegue mudar esses comportamentos da matéria, né, mudando, né, através da eletricidade, esses átomos que compõem o nosso organismo. Então, são os estudos dele, assim, o modelo atômico agora chamado de Rutherford e Bohr, né? Um que enxergou e outro que aprimorou. Então, os elétrons não se movem aleatoriamente ao redor do núcleo, tá? Então, tem o núcleo, né? E aí você tem os elétrons, os níveis de energia que se movimentam. Tá? Mas sim órbitas circulares, sendo que cada órbita apresenta uma energia bem definida e constante, que é chamado nível de energia, para cada elétron de um átomo. Então, o nosso organismo funciona assim. Tanto material mais denso, quanto espiritual mais sutil. Tá? É composto por essas energias.
Então aqui também, mostrando só a evolução desse raciocínio, né? O Dalton, esse Thomson, o Rutherford, né? E o modelo de Rutherford-Bohr, como isso evoluiu no conhecimento. Ou seja, nada é definitivo ainda. Estamos em conhecimento, em desenvolvimento. Tá? A gente ouve assim, ó, o Espiritismo é uma ciência em desenvolvimento. Ela foi nos dada como conhecimento de vida, mas ela tem que ser aprimorada através dos estudos, né? E através da presença desses conhecimentos. Por que Deus manifesta esse conhecimento nesses indivíduos e a gente não interpõe tudo isso em nós, na nossa vida? Esse Schrödinger, né? Então, a partir da experiência na área, né, ele criou uma equação que foi conhecida como equação de Schrödinger, né? E essa equação mostra, né, os níveis quânticos. Então, as mudanças nos estados quânticos no sistema físico. Então, ele vai além, tá? Ele está mais atualizado aí do que os outros. E aí, essa semana, né, eu acabando de montar essa aula, foi descoberto o novo estado quântico da matéria, tá? Então, os cientistas descobriram a quase-partícula, ou seja, uma partícula a mais, além, né, nesse estado quântico da matéria. Então, tem coisas novas que vão surgir. E com isso, nós estamos aprendendo a captar muita coisa a mais. Eu vou mostrar. Esse Heisenberg, Werner, né, criação de um modelo quântico para o átomo. Desenvolveu teorias relacionadas com os átomos, raios cósmicos e partículas subatômicas. Tá? Propôs o princípio da incerteza, também chamado de princípio de Heisenberg, né? Então, tem vários estudos associados a isso. Então, segundo esse modelo, ele conclui que é impossível mensurar a velocidade e a posição de uma partícula. Ou seja, está em Deus ainda, né? A gente não, essas áreas ainda não foram descortinadas pelos cientistas e para nós. Não é o momento. Mas chegou-se a algo, para um estímulo, para os próximos que vão vir, já com essa identidade maior, captar tudo isso, né? Ou seja, dar o link, né, de enxergar, de ver, e ó, é aqui o meu propósito, né, de continuar esse conhecimento. Então a física quântica surgiu com a tentativa de explicar a natureza naquilo que ela tem de menor, né? A gente viu que são moléculas, partículas, né? Os constituintes básicos da matéria e que tudo que possa ter um tamanho igual ou menor. A física quântica é uma parte da física que se diz ser não intuitiva, tá? Mas ela existe. Isso quer dizer que muitas partes dela parecem não ser verdade, mas são os axiomas. Por exemplo, a dualidade, né, que eles colocam esse propósito, onda e partícula, né? Diz que as partículas, ora se comportam como onda, outras se comportam como partícula. Não se tem uma relação adequada, né? Não se chegou ainda a uma conclusão, mas que você tem essas características nesses átomos, nesses processos de energia. Então, existem várias partículas de átomo, do átomo, né? Como os nêutrons, que tem uma carga neutra, e os prótons como uma carga positiva, que a gente já ouviu falar. Juntos eles formam um núcleo atômico. O mundo em que vivemos é feito de átomos, tá? Para que isso se movimente é necessária energia, aquele fluido cósmico que interpõe a gente, né? A presença de Deus. Os átomos são feitos de coisas ainda menores, chamados de quarks, né? E elétrons. Ainda não sabemos se os quarks são feitos de coisas ainda menores. A física quântica é quem vai investigar. Os átomos, elétrons, quarks e outra coisa tão pequena que ainda não sabemos muito sobre ela, chamada de fóton. Tem comportamentos bizarros de vez em quando, né? Então, por exemplo, pessoal, nunca podemos saber exatamente onde eles estão. Então, ainda há notícias essa semana que há especulações de estudos, né, da pessoa se... Como chama mesmo, Hebe? Eu esqueci. Lá da pessoa se mudar de um lugar para o outro é teletransporte. Então, através desses estudos, dessa compreensão, já estão chegando no teletransporte. Ou seja, já, não sei quando, né? A gente vai fechar os olhinhos assim e vai para o lugar onde a gente quiser, né? Mas a gente precisa estudar bastante ainda, né? Então, não é por falta de instrumentos potentes, tá?
é uma lei da física chamada princípio da incerteza lá do Heisenberg, que diz que nunca saberemos a exata posição das coisas. E para que a gente vai dar murro em ponto de faca, né? Por que a gente não aceita tudo, compreende e age no bem, né? O resto vai chegar até nós, conforme necessário. Então aqui eu só coloquei uma imagem para mostrar como a gente é composto, né? A gente é composto do mais simples, de um átomo, né? Que a gente já viu como que ele funciona. Esses átomos interpostos, né, formam moléculas. As moléculas unidas vão formando, por exemplo, moléculas maiores, chamadas de macromoléculas. Por exemplo, aqui a gente tem o nosso material genético, o nosso DNA, que vai compor e constituir uma organela que está dentro de uma célula. Essas células compõem, em quantidade, um tecido. Esse tecido, em quantidade, forma um órgão. O órgão vai compor um sistema orgânico, aqui no caso um sistema digestivo, o fígado, o estômago, o pâncreas, o intestino delgado, o intestino grosso, aí temos, né, a vesícula biliar, que vai compor o ser humano, que vai fazer com que isso tudo se manifeste. Então, do simples ao complexo, nós somos formados assim, né? Essa matéria mais densa é necessária para sobreviver aqui, e nos alimentamos de matéria mais densa também. Mas o nosso espírito necessita de uma matéria mais sutil, mais eterizada, para que movimente tudo isso adequadamente. Se a gente for ver menor, se a gente for olhar uma célula, né, isso a gente nem enxerga, né? Existem lipídios compondo essa estrutura aqui externa, né? Existem substâncias químicas compondo todas as estruturas, onde é produzido aqui moléculas importantes para nós. Então, uma célula desse tipo que compõe uma glândula produz um hormônio importantíssimo, que sem ele a gente tem problemas, né? Então, isso é visível? Não. É invisível, é composto por moléculas, átomos que se interpõem. Se a gente for olhar novamente, mais para dentro daquela estrutura que protege a célula, ela é composta por outras moléculas também. Então, isso é a composição nossa, né? E todo esse princípio, né, inteligente que é Deus, toda essa energia, atua em cima disso tudo. Então, cabe muito a nós, né, aprender a lidar com tudo isso para poder melhorar essas condições. E as ações de um centro espírita estão relacionadas a isso, a atuar energeticamente, né, no propósito de melhorar as condições. Mas aí temos outras coisas além disso, né? O merecimento de cada um, né, o estado de compreensão, a evolução de cada um, né, e as necessidades. Tá? Então isso tudo eu só estou mostrando que é uma realidade, né, que se interpõe em nós. Voltando lá para a física quântica, né? Então, apesar da mecânica quântica ter muitos recursos que desafiam nossa intuição clássica, como os estados indeterminados, né, medidas probabilísticas e efeitos, né, não locais, ela ainda está sujeita a regras. Então, não é porque ela não é detectada adequadamente que ela é de qualquer jeito, não. Existem regras que a compõem, que a fazem acontecer. Por mais estranhas que sejam, né, suas previsões quânticas, a mecânica quântica não contraria os princípios fundamentais da física, ou seja, não é perdido, né? Ela mantém ainda uma proposição. Ou seja, você não pode explorar os efeitos quânticos para construir uma nave que viaje na velocidade da luz ou inventar uma telepatia. Então, todo esse conhecimento quântico está associado, por exemplo, como está dito aqui, à construção de uma nave para poder chegar até um outro planeta. Tá? De tudo que se conhece, tem que ser respeitado, porque senão você não consegue chegar lá. A mecânica quântica é uma ciência matemática rigorosa e precisa. E todo efeito que você ouve sobre ela é real, tá? E confirmado por experiências. Então já é fundamentado. Onde que a gente encontra a física quântica no nosso dia a dia? Então, a física quântica está ao nosso redor, tá? E determina tudo sobre o mundo em que vivemos. Né? Tudo o que é construído, tudo que se movimenta. Então, o brilho vermelho no metal, quando aquecido, e a cor da luz de uma lâmpada, né, de neon, que a gente acha bonito, são devidos à natureza quântica da luz e dos átomos ali presentes. Tá? A gente só vê a manifestação. O próprio Sol é alimentado pela física quântica.
Ele fala assim, ó, se não fosse pelo efeito quântico conhecido como tunelamento, o Sol não seria capaz de fundir hidrogênio em hélio, produzindo a luz que permite a vida na Terra. Os computadores modernos, né, que temos são constituídos em chips de silício, tá, que contém milhões de pequenos transitores. Sem entender a física quântica, de como os átomos e elétrons, né, agem, se movimentam, seria impossível construir um único transitor, e muito menos milhões deles que a gente utiliza. E a gente simplesmente aperta botão, né, não sabe o que acontece. As redes de telecomunicações modernas, como a internet, também dependem da mecânica quântica, né? Lembra que antes a gente tinha uma internet discada, pulsada, e hoje é tudo muito simples, né? Às vezes ela falha ainda, mas é que não chegamos lá. Nelas, as informações são transmitidas por meio de pulsos de luz, que viajam por cabos de fibra óptica. E tem gente que não acredita em espírito ainda, né? Acredita na internet, né? Você aperta o botão, você vê o outro. Como é que você vê o outro? Como é que você fala? Como é que você escreve? Ele responde na hora, né? Do outro lado do planeta, né? Você vê o cara lá na Lua se comunicando aqui na Terra. Como que isso tudo chega aqui, né? Esses pulsos de luz são produzidos por lasers de diodo, que usam pequenos chips de semicondutores para gerar feixes intensos de luz. A gente não projeta tanta luz para os outros, né? Tanta energia, estamos fazendo mais ou menos isso, né? Vamos chegar lá ainda nessa construção. A construção dos lasers, né, que carregam a internet seria impossível sem entender a física quântica, dos semicondutores e a natureza quântica da luz. Então a gente tem hoje os centros de estudo de física, né, nas universidades estudando isso. Então o que a gente tem, por exemplo, hoje, como está aqui o laser, vem dos estudos dos físicos nessas universidades estudando a física quântica. Ou seja, muito da tecnologia que temos hoje, em dia, né, existe graças à mecânica quântica. E por que não extrapolar todo esse conhecimento quântico, né, molecular, atômico, dos átomos, da energia, para que tudo que o Kardec disse para a gente, né? Por que que isso não é uma verdade? Se ele falou de energia, se ele falou de sutileza da matéria, que a matéria é composta por várias situações, né? Ou seja, depende das suas características, da onde ela se encontra, ela se compõe diferentemente. E se a gente vai então entrando nesse menor, nesse quântico, a gente consegue compreender tudo isso. Quando eu falei lá atrás de magnetismo animal, né, que o Kardec coloca, já tinha um cara lá atrás, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, chamado de Franz Anton Mesmer, né? Ele já trabalhava com esse magnetismo. E ele ficou feliz da vida quando Kardec trouxe todo esse conhecimento. Porque todo mundo falava que ele era um louco, né? Naquela época ainda, em que a igreja dominava, né, não queria outro como outra religião no comando, né? Isso nem era religião, mas ele trabalhava na cura através do magnetismo, tá? Esse coitado foi deixado de lado. Então reconhece que pode curar através de suas mãos, tinha capacidade de transmitir energias pelas mãos, explicava que as doenças eram apenas um desequilíbrio de cada pessoa, nada como uma harmonização de energias que curasse. É diferente do que a gente faz hoje? Não, né? Ou seja, faltava o que na época? Conhecimento. Espíritos mais iluminados presentes no planeta para trazer esse conhecimento. Hoje, quando a gente fala assim dessa nova era, é esse bombardeio de conhecimento. Desses espíritos que chegaram, cada um a seu momento, conforme for necessário, para trazer tudo isso. Estamos fugindo disso? Não. Estamos buscando um conhecimento além, para poder aprimorar, né, e poder auxiliar. Porque nós, na apometria, junto ao conhecimento espírita, trabalhamos com o acolhimento fraterno, com o atendimento fraterno, com amor em primeira manifestação, que é a energia propulsora para que isso tudo aconteça, né? É a sua energia maior. Dizia que tinha preferência em cuidar de distúrbios ligados ao sistema nervoso. E o que o sistema nervoso tem a ver com isso? Em Flauber, né? Impulsos elétricos, né? Células excitáveis que se excitam. A gente não faz assim de repente, né? Leva um susto, tudo bate, tudo dispara, tudo treme, né?
São esses impulsos nervosos que são transmitidos através dessas reações energéticas que a gente tem. E a gente fala um pouco de campo magnético, né, que a gente produz, só para a gente entender um pouco. Né? Os materiais magnéticos apresentam, né, uma força invisível, conhecida como campo magnético. Então a gente tem o magnetismo, conhecido que repele, né, ou atrai. Então a gente conhece através dos metais que isso acontece. E isso é muito utilizado hoje na ciência. Então a corrente elétrica que flui em um condutor produz um campo magnético em torno desse condutor. Então nós não somos energia, não somos fluidos, não temos esse magnetismo, porém vamos conduzir energia e vamos ter um campo magnético ao nosso redor, né? Aí a gente se atrai, né? Ou a gente se repulsa pelos campos magnéticos diferentes. Então a gente tem que nos harmonizar. Essa imagem é legal que mostra isso. Tá? Então quando a gente critica, reclama, condena, né, duvida, tem medo, tem preocupações, tá? Engana as pessoas, julga as pessoas, humilha, tem pensamentos e sentimentos negativos consigo mesmo, né, e com as outras pessoas, quando não trabalha corretamente as suas emoções ou seu campo magnético. Todo perdido, né? Quando não critica, quando não reclama, quando não condena, pede desculpas, perdoa, agradece, ama sem esperar nada em troca, tá? É atencioso, honrado e sincero, tem pensamentos e sentimentos positivos, tá? Para consigo mesmo e com as outras pessoas. Quando trabalha corretamente, as suas emoções estão controladas. Então, nós temos que entender que isso é verdade, que nós temos que manter a gente sempre nesse campo magnético constante de energia boa, né? É difícil, a gente vive assim, né? Eu também, mas a gente precisa mudar essa compreensão e entender que a gente é capaz, tá? Através do que Jesus pedia muito pra gente, a todo momento. Ora, né? Se fecha em você e ore. Essa oração te eleva a captar essa energia maior que está no universo, esse fluido cósmico que manda na gente. Vamos orar para que a gente recomponha essas energias. A gente tem essa capacidade. E a gente pode também, aos poucos, ajudar os outros, né? A gente nos capacitando, esse campo formado, você emana e você distribui. Ao passo que esse, você só repele. Tá? Então é onde entra o conhecimento de Jesus, das suas ações, em cima de todo esse poder de energia que ele tinha, né, como ser superior. E aí, as emanações desses campos de força que a gente atua e estuda e trabalha aqui na Casa do Jardim, né? Então a gente tem esses centros de força que vai ser dada uma aula exclusiva disso, tá? Mostrando os chakras, tá? Aonde que eles se encontram no nosso corpo perispiritual, atuando no nosso corpo físico. Como que isso tudo desequilibra o nosso eu. Como que isso tudo harmonizado bota a gente num controle e num eixo. Então, vir e receber é uma coisa. Agora vocês precisam começar a aprender a vir, receber e aprender a manter esse equilíbrio, né? E ensinar. Então, é isso que a gente está trazendo, né? Relacionado ao mediunismo, né, junto à física quântica. Então, embora no mundo científico a união da física quântica e espiritualismo não seja muito bem vista, né, isso alguns especuladores não gostam, tá, há alguns pesquisadores que têm pensado sobre o tema, né? Então, a gente também precisa tomar cuidado com o que a gente vai ler, com o que a gente vai ler, com o que a gente vai ver relacionado a espiritismo, apometria, física quântica, tá? No que eu estou me baseando? No sensacional, né? Só nas coisas que acontecem? Isso tudo me deixa maravilhado? Tá? Sim, deixa. Mas o que tem além disso? O que eu posso contribuir com esse conhecimento, né? Então a relação existente é entre os fenômenos quânticos e a espiritualidade. Com esse novo enfoque sobre o mundo microscópico, a física quântica chamou a atenção de espiritualistas, pessoas que acreditam e vivenciam, né, a vida dos espíritos, né, a gente, para a existência de um microcosmo onde reinam diversas energias, né, que compõem a gente e que se manifestam em nós.
Aliado a isso, estudos psicológicos e filosóficos foram essenciais para balizar essas teorias. Então, muitas coisas também estão acontecendo, vindo além. No entanto, elas são baseadas em especulações, sendo que nada ainda foi comprovado. Então, é onde as pessoas, né, às vezes não gostam, né? A apometria não existe, não é espiritismo. Vocês vão entender daqui para frente que é uma técnica que atua nesses centros de energia, para que o indivíduo se manifeste harmonicamente, bem, né? Ou que a gente auxilie através do atendimento fraterno e principalmente da energia maior, que é o amor, na mudança do comportamento das pessoas. Portanto, para cientistas da física quântica, os estudiosos do tema trabalham ainda a apometria como uma pseudociência, né? É uma ciência falsa, porque os cientistas ainda não chegaram, né? Alguns não chegaram ainda junto com o espiritismo, né? Com todo esse conhecimento espírita, porque isso se tornou muito religioso. Eles não querem associar religião com ciência, né? Eles não enxergaram ainda o espiritismo como uma ciência estudada. Críticas, né? Algumas, né? Existem muitas. O que a física quântica tem a ver com o espiritismo? Eu quero que vocês tirem as suas próprias conclusões. Precisamos dela para compreendê-lo, né? Precisamos da física quântica para compreender espiritismo, para compreender manifestações, obsessões, né? Essa é a resposta, ó. Não tem nada a ver com o espiritismo. Ambas são teorias diferentes, desenvolvidas para descrição de objetos, de estudos distintos. Enquanto a física quântica é uma teoria da matéria, o espiritismo é a ciência do espírito. E o espírito é o quê? O que o espírito é? Matéria, não é? Numa densidade mais levinha, mais sutil. Não foi isso que o Kardec falou? Por que não é? Né? Não estou criticando, só estou mostrando que é preciso estudar, é preciso a gente entender, compreender. Por isso que eu fiz todo aquele início enorme lá para vocês, para mostrar que é necessário estudo, compreensão e não só aceitação, né? Cada um também tem o seu momento de aceitação. A gente também não pode cobrar dos outros entenderem no momento que ele não se encontra ainda capaz. Estamos em evolução, todos, né? Por isso que a gente deve, os que possuem maior compreensão, estarem presentes para auxiliar essas pessoas, né? A gente dá as mãos. Para aprender e compreender o espiritismo e seus pontos fundamentais, em nada precisamos da física quântica ou de outras teorias modernas da ciência. Ou seja, parece que a gente está lá em 1800 ainda, né? Ou seja, você vê quanto que o Kardec não sofreu para escrever tudo aquilo, né? Se hoje, no ano de quase 2020, a gente encontra ainda suposições desse tipo, tá? No Livro dos Espíritos, né? Na parte 2ª do capítulo 1, ele fala assim, ó: não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra? Ou seja, ele pergunta isso, né, para os espíritos. A ciência não está contradizendo a Bíblia? Não está contradizendo tanta coisa que já foi dito, né, na criação? O que os espíritos falam? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares. Ou seja, não precisava o homem a seu tempo entender o que era necessário naquele momento, aos poucos, né? Se trazer tudo de uma vez é uma loucura, a gente não tem compreensão, né? Eu falo assim, não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Não temos a capacidade. Por isso que se falava em parábolas, que era o conceito na época, o modo de se conversar, né? O modo de se colocar. Só existiam alguns que podiam escrever, que podiam falar, que eram os profetas, né? O restante não, tinha só que ouvir e obedecer, né? A gente já evoluiu muito. A ciência transpôs já tudo isso. É que a gente abriu para um campo da matéria e hoje
né, a tendência é a espiritualização disso tudo. A gente enxergar melhor esse campo. Assim, ó, se confundem no estudo e aplicação dos limites da matéria, lá onde o material e o espiritual se confundem. Lá onde a matéria é feita de energia e a energia feita, o espírito, né, convive sem perfeita harmonia e interação. Ou seja, precisa disso. A matéria, o espírito, a energia, precisa dessa interação, dessa comunicação. O físico dos tempos atuais, nas suas pesquisas de constituição mais íntima da matéria, no microcosmo mais profundo da substância, né, atônito, está descobrindo energias inimagináveis, cuja atuação contraria frequentemente a todas as previsões e teorias laboriosamente edificadas, e vê-se obrigado a se render às maravilhas da criação e a aceitar a existência de uma mente superior que pensa e ordena o universo no seu aparente caos. Não tivemos um cientista recebendo um prêmio Nobel agora, né, falando de Deus, ou seja, desse conhecimento todo, né? Assim, como pode cada vez isso menor existente? Né? De onde que vem isso? É de Deus. Não tem uma partícula de Deus, né, que já está provado que compõe o nosso DNA, que se manifesta em nós, né, que atua. Como conclusão para a gente terminar, tá? Eu montando essa aula, foi muito complicado, assim, sabe? Assim, porque trazer tudo isso para a gente compreender é muito difícil. E eu tive muita ajuda espiritual para fazer isso, né? Eu falei assim, eu ouvi assim, levem para eles o conhecimento do que existe, né? Mostrem para eles o que foi dito não é mentira, é verdade. E aí, no final de tudo, eu tenho um livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, né? O princípio, né, dos estudos de Kardec no computador. E aí me apareceu uma tela, que é esse final aqui, que não foi à toa. Ele fala assim, né, ó. Quem de magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados, que sob a ação do ímã se movimentam em todas as direções, numa bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos, né? Então, quem imagina aquele magnetismo simplesmente não é num brinquedo. O mesmo se dá com quem do espiritismo apenas conhece o movimento das mesas, no qual só vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar, que a antiguidade até povos semi-selvagens conheceram, possa ter a ligação com as mais graves questões de ordem social, ou seja, da nossa vida, do nosso mundo, de Deus, né, que interpõe a gente. Então não é simplesmente nada, um à toa, né? Então a gente deve sim, né, a gente nos render a esses conhecimentos, a esses estudos, e o princípio maior, que eu falei a todo momento, o amor de você se entregar para o outro, de você poder, através desse conhecimento, agir além daquilo que você tem, daquilo que você pode, tá? Aí eu falo assim, ó, que eu sou esse carinha aqui, né? Eu falo assim que muitos de nós ainda no mundo, a gente está assim, né? Olhando para o nada, caminhando no nada, né? Buscando nada, né? E eu tô aqui, ó, sempre olhando para cima, né? Buscando o conhecimento a mais, é isso que a gente deve fazer, tá? Então, muito obrigado. Desculpe se eu fui extenso, era necessário a gente começar por aqui, para mostrar a seriedade desses estudos que a gente faz, né? Que a gente não inventa nada, que a gente não traz nada do nada, né? Mas que sim a gente está buscando um conhecimento cada vez maior para auxiliar, né, os propósitos de Deus, né, e aí de Jesus que trouxe para a gente tudo isso. Muito obrigado. Viu?